paz do Senhor, abençoado de Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Glória a Deus. O Senhor é fiel, né? Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 9, onde a palavra do Senhor diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva nós, que perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e seguiu-se um grande bonança. Aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita Jesus! Glória a Deus! Quando Jesus está no barco, né, meus irmãos? Não tem como o barco afundar. Quando ele está no barco, ele dá ordem. Quando vem uma ordem de um Senhor para nós, todo o vento, toda a tempestade, ele acalma, né? Todo o vento que está passando por nós, o Senhor Jesus cessa. Basta uma ordem dele, né? Basta uma ordem do Senhor para tudo cessar. Aqui os discípulos estavam no barco com Jesus. E Jesus estava ali dormindo, tranquilo, né? E lá veio a tempestade, os ventos, aquele barco balança de um lado, balança de outro, né? E aqueles homens ali desesperados, com medo do barco afundar, gritando por socorro, todo mundo aflito, chamando por Jesus, gritando por socorro, e o Senhor lá dormindo, tranquilo. E Jesus acordou e perguntou: Por que temais, homens de pequena fé? Quando a gente deixa a nossa fé diminuir em Jesus, né? A gente sente medo de tudo que vem para nós, até de um vento, de uma tempestade nas nossas vidas. A gente já fica com medo. Muitas vezes, meus irmãos, Jesus testa cada um de nós, né? Muitas vezes o vento que a gente está passando, a tempestade que a gente está passando é por permissão de Jesus, para ver até onde vai a nossa fé. Tem tempestade na minha vida e na sua que é o Senhor que permite. Ainda assim, Ele estando no controle das nossas vidas, Ele deixa, Ele permite para ver até onde vai a nossa fé. E mesmo a gente sabendo que Jesus está no controle de tudo, que Jesus está no nosso barco, na direção de tudo, a gente ainda tem medo. Mas o que Jesus quer não é que a gente tenha medo, porque Ele pergunta: por que temais, homens de pequena fé? Porque Ele quer que a gente tenha fé nele. Quando Ele está no controle de tudo, a gente não precisa se desesperar, né? Quando Ele está no controle das nossas vidas, a gente não precisa, né, ficar aflito com aquele vento que está passando em nós, com aquela tempestade que estamos vivendo. Se a gente sabe que Jesus está no barco, se a gente sabe que Jesus está no controle, é só a gente confiar nele, crer nele, né? Que ele vai dar um basta em tudo aquilo que a gente está passando. E aqui os discípulos ficaram, sempre eles, nas falas de Jesus, os discípulos ficam maravilhados com as coisas que o Senhor faz, né? Mas o Senhor, quando permite essas coisas, é para nos testar, é para ver a nossa fé nele, é para ver até onde está a nossa confiança nele, até onde a gente crê, né? E se a gente tem Jesus nas nossas vidas, para que temer, né? Se a gente colocar algo nas mãos de Deus, para que temer? Por que a gente não crê, não tem fé que Ele vai fazer? Aqui mesmo Ele fala, né, por discípulo. Por que temais, né?
É como se Jesus estava falando, para que esse alvoroço todo? Para que estar desesperado se eu estou aqui no barco? Se Jesus está no barco, meu irmão, a situação não fica por muito tempo nas nossas vidas. Se Jesus permanece em nós, tudo que vem para nós tem um tempo, né, para ser cessado das nossas vidas. É luta, é peleja, é afronte, é tempestade, é levante, né? É uma enfermidade, né? É uma porta fechada. Quando acontece uma tempestade dessa nas nossas vidas, a gente tem que confiar que Jesus está no controle de tudo. A gente tem que confiar que Jesus vai cessar tudo. É a gente ter fé, né? A gente não desanimar, não temer, porque se Jesus está conosco, somos mais que vencedores. Se Jesus está no nosso barco, a gente vai vencer. A gente vai chegar do outro lado da margem. A gente vai atravessar a tempestade. A gente vai suportar aquilo que está vindo para nós da parte de Deus. Nada vem para nós por acaso. Tudo é por permissão de Deus, né? Quando vem uma luta, é por permissão de Deus, para ver até onde vai a nossa fé no Senhor. Para ver como é que está a nossa confiança nele. O Senhor não vai estar em um barco onde está tendo ondas fortes, tempestade, vento, e ele vai deixar aquele barco afundar e todos os discípulos morrer. De forma alguma, meus irmãos. Assim somos nós, quando estamos com luta, passando por peleja, passando por provações, passando, né, pelos testes do Senhor. A gente tem que crer que vai vencer tudo aquilo que a gente está passando. Porque o Senhor está no controle. Ele está no nosso barco. E quando ele está no barco, o barco ele não afunda. O barco chega ao outro lado da margem. E os discípulos, né? Tudo desesperado. Tudo ali aflito. Assim, uma pessoa que ela não tem fé completamente nas coisas de Deus, ela entra logo em desespero quando acontece alguma coisa, né? Quando a fé dela é fraca, quando a fé dela é pequena, ela entra logo em desespero quando acontece qualquer coisa. Ela fica logo desesperada, aflita. Mas o Senhor diz, para que ter mais? Se eu estou no teu barco, se eu estou contigo, cadê a tua fé em mim? Cadê a tua perseverança em mim? Temos que crer, quando a gente está passando por uma luta, que o Senhor vai cessar, que a luta, a tempestade não vai ficar por muito tempo em nossas vidas. E aqui os discípulos ficaram maravilhados porque apenas uma ordem do Senhor, o vento acalmou, a tempestade cessou, as ondas baixou. Apenas uma voz do Senhor, apenas uma palavra. Meu irmão, o Senhor é que dá a última palavra. Se esta porta que você está esperando abrir e alguém te disse não, a palavra quem te disse não foi o homem, mas ainda falta de Deus. Ele não te disse para você nem sim nem não. Ele ainda vai dar a última palavra na tua vida. Ele não vai deixar permanecer por muito tempo esta porta fechada. Se o Senhor te der uma ordem hoje, se Ele der uma ordem hoje, na situação que tu está passando, hoje mesmo Ele cessa com tudo isso. Ele dá um basta nisso tudo que você está vivendo, que está passando, e Ele cessa com tudo isso que você está passando. Basta uma ordem do Senhor para tudo mudar na tua vida. Basta uma ordem de Deus para esta porta se abrir. Basta uma ordem do Senhor para essa tribulação que você está vivendo cair por terra. A palavra, elas têm que ser declarada. Ela tem que ser liberada através da nossa boca. Até Jesus,
para a tempestade, para as ondas, o vento passar, Jesus deu uma ordem, ele falou: acalma-te, vento, cala-te, vento. Por que a gente, quando está passando pela tempestade, por que a gente, quando está passando pelas coisas, pelas lutas, não abrimos nossa boca e declarando que aquilo vai cessar, que Deus vai cessar com aquilo que a gente está passando? Por que a gente não pode declarar em nome de Jesus que o Senhor vai acalmar a tempestade da nossa vida? Até Jesus, que é poderoso, que estava ali naquele barco, ele abriu a boca e declarou, deu uma ordem àquele vento, aquele mar, aquelas ondas, para poder cessar aquela chuva, aquela tempestade, para poder aquilo tudo cessar. Porque a gente que estamos passando por luta, por uma tribulação, por uma enfermidade, né? Por uma escassez, por um deserto, por que a gente não declara diante de Deus? Por que não abrimos nossa boca e declaramos diante de Jesus? Mas não precisa se desesperar. Não precisa ficar aflito, porque o Senhor, Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle de tudo. O Senhor, Ele é poderoso para resolver, para cessar qualquer vento que você esteja passando, qualquer tempestade que você esteja vivendo. Ele é poderoso para curar, para libertar, para abrir porta, para tudo. Ele é poderoso. Nada é impossível para Ele. Mas até para aquele vento cessar, Ele deu uma ordem. A gente vai ficar esperando que Jesus venha abrir a boca por nós, se Ele nos deu a palavra, se Ele nos deu autoridade, se Ele nos deu o poder. A gente tem que ter fé, meus irmãos, naquilo que a gente buscamos da parte de Deus. Porque a gente sabe que quando Jesus está no controle de tudo, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo. Não tem como Deus estar nas nossas vidas, no controle de tudo, nos conduzindo, e algo dá errado nas nossas vidas. Tudo nas nossas vidas é por permissão de Deus. Tudo nas nossas vidas é por permissão de Deus. É levante, é luta, é peleja, tudo é por permissão de Deus. Mas se Ele chegar e der uma ordem, Ele acaba, Ele cessa com tudo. A última palavra é de Deus. Se alguém falou para você que você não vai conseguir, se alguém falou para você que você não pode, se alguém falou que você é incapaz, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele está na tua vida, Ele está no controle de tudo, Ele pode todas as coisas. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, se você não temer, se você confiar, se você abrir a tua boca e declarar diante de Deus, a última palavra é dele. Ele vem com tua cura, Ele vem com a porta aberta, Ele vem com teu milagre, Ele vem com a tua bênção, Ele cessa a tempestade na tua casa, Ele acalma o vento que tem soprado aí, tem tirado a tua paz, tem te perturbado. Ele entra para mudar, Ele entra para cessar com isso tudo que você está passando. Mas você tem que ter fé, porque aqui o Senhor diz, porque tem mais homens de pequena fé. Muitas vezes o Senhor nos bota em prova das coisas, porque Ele quer ver de nós até aonde vai a nossa fé com Ele. Imagine, meus irmãos, que os discípulos dentro do barco com Jesus entraram em desespero, porque viu o Senhor dormindo, com Jesus ali no barco. Tu acha que aquele barco ia afundar?
Tu acha que aquele barco ia descer mar abaixo? Aonde? Não ia não, meu irmão. Então é assim nas nossas vidas. Jesus, quando está no controle de tudo, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus e crê que Ele é poderoso para fazer, para operar, para libertar, Ele faz, meu irmão. Quando alguém diz para você que não tem mais jeito, Deus entra com a última palavra. Quando o homem diz para você que aquilo não tem mais jeito, que aquilo não tem mais cura, Deus entra com o impossível dele. Porque as coisas, os possíveis, as coisas que a gente pode fazer, a gente faz. Com a ajuda e a direção de Deus. Mas aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. A gente faz o possível e Deus age no impossível. Quando aquilo não tem mais jeito para nós, quando aquilo não tem mais jeito para o homem, quando alguém diz para você assim, não tem mais jeito, acabou, Deus entra com o impossível dele, porque ele trabalha, ele faz, ele age no impossível. Porque ele pode todas as coisas, mas ele deixa certas lutas nas nossas vidas, algumas tempestades, ele deixa algum vento passar para provar, para testar a nossa fé, para saber até onde a gente tem fé nele, até onde a gente crê. Então, meu irmão, se você estiver hoje passando por uma tempestade, por um vento, por uma luta, não se preocupe. Creia no poder de Deus. Creia que Ele não vai te deixar sozinho. Creia que Ele está contigo. Quando alguém falar para você que não tem mais jeito, mentira. O Senhor que está na tua vida, Ele vai entrar com o impossível para resolver aquela situação que tu não pode. Amém? Continue buscando pelo teu milagre. Continue buscando pela tua cura. Continue buscando pelaquilo que você quer da parte de Deus. Pela uma libertação de um familiar, pela uma cura de um filho, pela transformação do teu marido. Continue crendo nesse poder. Não temas. Continue crendo que o Senhor é dono da última palavra. A última palavra na tua vida é de Deus. E Ele vai te conceder o teu milagre. Ele vai te conceder a tua cura. Aquela porta que você tanto está pedindo a Deus, Ele vai abrir. Aquela transformação que você está pedindo na tua casa, para teu esposo, para tua esposa, para teu filho, para teu neto, para teu irmão, Ele vai te conceder. Mas creia que Ele está na direção da tua vida. Não perca a tua fé naquilo que você está buscando da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de Jesus para a vida de vocês. Mais uma vez, o Senhor está falando da fé de cada um de nós. Mais uma vez, o Senhor está dizendo para que a gente não tema, para que a gente venha ter fé nele. Porque se a gente tiver fé em Deus, a gente vê o agir, o operar de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, que o Senhor continue falando ao teu coração. Jesus abençoe.